Olá pessoal, aqui é a professora Cíntia Jordão, arquiteta e urbanista e mestre em engenharia civil. Fiz esse canal com o propósito de desenvolver aulas para alunos de arquitetura e de engenharia. Então, se você gostou do objetivo daqui do canal, dá logo um like, também se inscreve que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Sendo assim, vamos para o assunto da aula de hoje, que é sobre desenho arquitetônico. Dando início à nossa aula de hoje, sobre desenho arquitetônico, primeiramente, eu queria fazer uma observação para vocês, tá? Quando eu fui montar essa aula, eu percebi que se eu colocasse todo o assunto de desenho arquitetônico nesse mesmo vídeo, iria ficar um vídeo bem extenso. Até porque desenho arquitetônico, ela é uma disciplina na universidade, na faculdade, em que ela é passada durante um semestre, né? Então, é muito assunto. Por isso, para não ficar um assunto tão extenso e poder ser passado para vocês com detalhes, eu resolvi partir ela, né, em partes, né, passar para vocês em partes. Então, essa primeira parte que eu vou passar para vocês, ela consiste em conceituação, tá? Então, vai ser demonstrado nesse vídeo conceito, história e as características do desenho arquitetônico, tá bom? Então, dando início, nós temos o conceito de desenho, que significa delineamento ou figura que é executada em uma superfície com a intenção geralmente de representar uma imagem. Então, eu quero representar aquela imagem, eu passo a minha ideia para papel ou de forma virtual. E aí nós temos o conceito também de desenho técnico, que é a representação de forma virtual impressa, tendo, uma forma virtual ou impressa, tá? Tendo como propósito expor as medidas, os cortes, posicionamentos e entre outros parâmetros também, tá? Para poder representar o modelo ou a peça, né, que nós queremos projetar e posteriormente será executado. O desenho arquitetônico, ele é essa especialização no desenho técnico, tá? Entretanto, ele tem esse foco na execução e representação de projetos de arquitetura e engenharia. Então, de acordo com Cruz, o desenho arquitetônico ele começou a ser estudado, tá? E utilizado a partir da era renascentista, que é onde foram descobertos novos parâmetros de desenho, parâmetros de proporcionalidade, tá? Entretanto, ainda não tinha conhecimentos suficientes sobre geometria descritiva e tornava mais o processo mais livre, talvez a mão livre e também com a utilização com os instrumentos, mas de maneira geral não existia uma normatização, uma padronização para esses desenhos, tá? Foi a partir apenas da Revolução Industrial, em que se teve uma necessidade de produzir maquinários, então era necessário realmente os projetos para serem seguidos e então executados posteriormente com essa produção em massa de maquinários, né? Então, é que foram criadas as primeiras normatizações a fim de padronizar esses processos, né? E deixarem esses processos mais seguros, mais precisos, mais corretos, ok? Então, dentro da história do desenho arquitetônico, nós temos esse surgimento das normas, né, que se deu mediante a precisão desses projetistas, né, de terem um meio em comum de representação, e então ia se tornar mais eficiente, né, e também iria então evitar também maiores erros na execução dos projetos, porque assim, com essa padronização, eles já poderiam olhar e poderiam entender sobre o que o projeto queria passar e então executar corretamente. Sendo então a partir do século XIX que foram definidas as primeiras normas técnicas em si de representação gráfica desses projetos, sendo de extrema importância para o desenvolvimento tanto econômico como industrial, tá? Então foi um marco bem importante. Aqui nós temos as características do desenho técnico, né, de arquitetura, e aí ele deve trazer uma interpretação clara e bem objetiva, tá? Todas as características importantes para a obra devem ser representadas nos desenhos, de forma então a guiar esses profissionais para a execução.
Portanto, ele deve seguir essas normas técnicas em relação às numerações, medidas, símbolos, representação das vistas e linhas, sendo essas informações necessárias para que seja feita, então, uma leitura e interpretação do projeto corretamente. E aqui eu listei algumas das normas técnicas ao que se refere a desenho arquitetônico, tá, gente? Normas técnicas são infinitas, tem norma técnica para tudo. Então, se nós temos um assunto determinado, nós vamos pesquisar as normas técnicas ao que se refere àquele determinado assunto, tá? Então, essas são as normas técnicas que nós utilizamos para o desenho arquitetônico. Então, nós temos a NBR 10068 de folhas e padronização. Nós temos a NBR 8403 de aplicação de linhas em desenhos, que são os tipos de linhas, as larguras específicas, né, que faz parte da padronização de linhas, a determinação desse parâmetro. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, tá bom? Vou deixar aqui nos cards na descrição do vídeo para vocês acompanharem também. Nós temos a NBR 10067, em que ela fala sobre os princípios gerais de representação em desenho técnico. E nós temos a NBR 6492, que é sobre representação de projetos de arquitetura. Então, é bom estudar a boa nessas NBRs para que sejam representados corretamente, para que seu desenho seja representado corretamente. Tá bom, gente? Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, tá, gente? Tanto das imagens, geralmente não se coloca referências bibliográficas à imagem, referências bibliográficas, mas eu insiro absolutamente tudo para dar os devidos créditos aonde efetuei, a pessoa em que efetuei a pesquisa para fazer aqui para vocês, tá bom, gente? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá bom, gente? Nas próximas aulas, eu vou mostrar mais para vocês em si como nós aplicamos essas normas, tá? E aí fica melhor para entender visualmente onde essas normas serão aplicadas, como os modelos de linhas, como será aplicado diretamente no desenho, tá bom? Porque aí, vendo, se dá uma ideia melhor sobre a aplicação desses parâmetros, tá bom? Então, esse foi mais um vídeo, tá? Obrigada por assistir até aqui e até as próximas aulas. Tchau, tchau!